Olá lá, Prof. Beto Fernandes aqui, para darmos continuidade às atribuições do Banco Central do Brasil. Pois bem, nós vimos na aula anterior a metade das atribuições do Banco Central vai aqui previstas na Lei 4595. Agora vamos ver a outra metade das atribuições e vamos passar também por outras atribuições do Banco Central dispostas em outras normas, para o seu estudo ficar bem completinho sobre o Banco Central. Na telona, com Betão. Bom, a gente parou aqui, ó, que compete privativamente ao Banco Central aprovar seu regimento interno, a gente viu, determinar que suas matrizes, aliás, que matrizes de instituições financeiras registrem os cadastros das firmas que operarem com suas agências há mais de um ano. Isso aqui é algo que nem é cobrado mais, basicamente. E por fim, aqui ainda vimos efetuar como instrumento de política cambial operações de compra e venda de moeda estrangeira e operações com instrumentos derivativos do mercado interno, consoante remuneração, limites, prazos, formas de negociação e outras condições estabelecidas em regulamentação por ele, Banco Central editado. Ou seja, o Banco Central regulamenta e realiza a execução da política cambial. Beleza? Mas o que é novidade pra gente aqui, ó? É o artigo 9º da Lei 4595 de 64, em seu parágrafo 1º, que diz: no exercício das atribuições, que se refere ao inciso 9º desse artigo, com base nas normas estabelecidas pelo Conselho Monetário, o Banco Central do Brasil estudará os pedidos que lhe sejam formulados e resolverá conceder ou recusar a autorização pleiteada, podendo incluir cláusulas que reputar convenientes ao interesse público. Em outras palavras, no que se refere à autorização para o funcionamento de instituições financeiras, no que se refere à aprovação de membros para o corpo da direção de uma instituição financeira, para a diretoria, para o conselho fiscal, você, instituição financeira, indica um nome para compor esses conselhos e o Banco Central tem que aprovar. Então, por exemplo, tem aqui o Bradesco, ele fala: ó, Banco Central, eu estou pensando em indicar, por exemplo, Lopes L para a realização, para assumir o cargo de conselheiro fiscal do Bradesco. Aí, o que você vai ter? O Banco Central vai aprovar ou não esse nome, vai ver se esse nome participa de alguma sociedade ou alguma empresa que de repente já causou prejuízo para o erário, vai analisar a idoneidade dessa pessoa, vai analisar se essa pessoa está com restrição no SPC Serasa, diretor de banco não vai poder estar, né? Então vou fazer uma série de consultas e aprovo o nome dessa pessoa, não, se ela tem conhecimento técnico ou não, para exercer aquela função. Beto, para bancário precisa? Não, né, gente? Isso precisa para diretor-presidente de banco, tá? Para servidor público também não, né? Você fez um concurso público para a área bancária e aí até mesmo para o próprio Banco Central vai ter que passar por isso? Não, né? Isso aí não. Bom, mas para ocupar cargos de direção nas instituições financeiras, sim, vai ter que se submeter a isso. Bom, aí vem o artigo 11, Beto, cadê o 10? Eu tiro aqueles dispositivos, turma, que não são relevantes ou já estão revogados, então eu só trago os artigos úteis para vocês. Artigo 11, ó, compete ainda ao Banco Central do Brasil entender-se em nome do governo brasileiro com as instituições financeiras estrangeiras e internacionais, promover como agente do governo federal a colocação de empréstimos internos ou externos, podendo também encarregar-se dos respectivos serviços. Então o que ele está dizendo aqui? Ele vai promover como agente do governo federal a colocação de empréstimos internos ou externos, ou seja, se o Brasil for emprestar dinheiro, o governo federal for emprestar dinheiro para os estados, para os municípios ou para outro país. Não sei se você está lembrado, mas cabe ao Banco Central ser o depositário dos recursos do governo federal. Então, onde é que fica o dinheiro do Brasil, do Tesouro Nacional? No Banco Central. Dali ele passa para o seu agente pagador, que é o Banco do Brasil. Tá? Então, as reservas financeiras do governo federal ficam no Banco Central. Quem paga para o Banco Central? Aí o Banco Central aciona o Banco do Brasil, que transfere o dinheiro para a conta das pessoas, seja pessoa física ou jurídica. Beto, não entendi. É simples, eu estou dizendo. O governo do Distrito Federal quer um dinheiro emprestado da União. Onde é que está o dinheiro da União? No Banco Central. Como é que esse dinheiro chega nos cofres do GDF? O Banco do Brasil irá transferir esse edital, o Banco do Brasil vai transferir os recursos que já estão definidos para o GDF, tá bom? Então assim que é feito. Passa do Banco Central e o Banco do Brasil é o agente financeiro do Banco Central. Mas você tem que saber que os recursos e as disponibilidades financeiras da União fica no Bacen. Tá bom? E o Bacen vai operacionalizar isso. Daí, vamos embora. Inciso 3º. Cabe ao Banco Central atuar no sentido do funcionamento regular do mercado cambial, da estabilidade relativa às taxas de câmbio e do equilíbrio na balança de pagamentos, podendo, para esse fim, comprar e vender ouro em moeda estrangeira, bem como realizar operações de crédito no exterior, inclusive as referentes aos direitos especiais de saque e ainda separar os mercados de câmbio financeiro e comercial. Veja só, essa parte final está prejudicada, porque atualmente nós só temos um segmento de câmbio. Então, alguns dispositivos, na íntegra, não valem mais, como esse. Atualmente, você só tem o câmbio comercial, o dólar comercial, por exemplo. Você não tem mais o câmbio que a gente separava. Porque, vamos lá. Tecnicamente não tem, comercialmente sim. Não tem mais o câmbio comercial e o financeiro. O comercial era chamado turismo. Você ia comprar dólar para viajar, para comprar remédio, você usava o dólar turismo. E ele tinha uma cotação específica oficial estabelecida pelo Estado brasileiro, pelo Banco Central. Se você ia fazer importação, exportação, aí tinha um outro patamar de dólar. No passado, nessa época que o dólar era tabelado, era dólar fixo, o Banco Central estabelecia que o dólar turismo era mais barato que o dólar comercial. Só que a gente resolveu mudar de câmbio fixo para câmbio flutuante. E o câmbio flutuante, o valor da taxa de câmbio é definida pelo mercado. Então não tem mais distinção. O mercado é quem diz, você paga se quiser. Então, Beto, como é que eu vou comprar dólar para esse dólar turismo? Aquilo é para fins comerciais. Em outras palavras, é como se a empresa separasse. Vamos supor, você chega no Rio de Janeiro, você é morador do Rio ou turista? Por que não? Porque se você for morador é R$2, se for turista é 5. É mais ou menos isso. Ou seja, se você mora lá é só 2. Aqui, eu quero comprar dólar. É para importar ou exportar? Ah, então vai ser tanto. É para turismo? Ah, não, turismo para viajar é mais caro. Mas se eu não quiser dizer para que é, vai depender do valor. Vou comprar ali $500, para que quer esses $500? Isso para importar um produto, uma máquina, ele pode cobrar mais barato. Tá? Então, o que acontece? Há hoje uma liberdade para que cada casa de câmbio estabeleça o valor do dólar que ele quiser. E não há mais segmentos diferentes tabelados pelo governo. Então, o que eu quero dizer é que não precisa mais separar mercado de câmbio financeiro e comercial, porque hoje eles são um só. Tá? Então, aqui o que você tem que saber é que o Banco Central regula o mercado cambial, no sentido de garantir estabilidade relativa da taxa de câmbio e o equilíbrio da balança de pagamentos do país. Bom, foram revogados, ó. Inciso 4º e 5º. Inciso 4º. Compete ao Banco Central efetuar compra e venda de títulos de sociedades de economia mista e empresas do Estado e também está revogado emitir títulos de responsabilidade própria, tá? De acordo com as condições estabelecidas pelo Conselho Monetário. O Banco Central emitia título, turma, mas foi revogado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos ver isso aqui também na aula de hoje, no artigo 34 da LRF. Bom, o artigo 11 vai dizer ainda que cabe ao Banco Central regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis e quem executa a compensação? Quem executa
a compensação de cheques. É o Banco do Brasil. Cabe ao Banco do Brasil, por meio da COMPE, que é uma câmara de compensação de títulos e papéis, mais papéis, incluindo entre eles o cheque, a COMPE faz isso, tá? Então é o Banco do Brasil que executa a compensação. O Banco Central regula a execução dos serviços de compensação, tá bom? Ligado, não é o Conselho Monetário Nacional. Aí vem o inciso 7, compete ao Banco Central exercer permanente vigilância no mercado financeiro de capital sobre empresas que direto ou indiretamente interfiram nesses mercados, em relação às modalidades ou processos operacionais que utilizem. Veja, eu vou ficar de olho, vigiando a interferência do capital no mercado bancário e no mercado de capitais. Eu quero saber a origem do dinheiro. Eu quero saber como essa empresa está lá atuando nesse mercado. Com que propósito? De onde essa empresa vem? Será que essa empresa está trazendo capital exterior de tráfico de pessoas e tráfico de drogas? E aí? Então o Banco Central fica de olho nisso, tá bom? Ele vai vigiar o mercado financeiro e o mercado de capitais. Quando ele diz mercados financeiros, ele está mais de olho. Ele quer se referir especificamente ao mercado bancário e mercado de capitais, tá bom? Porque se for pensar mercado financeiro, o mercado de capital está dentro do mercado financeiro. Então o que ele quer dizer com o mercado financeiro é mais o mercado bancário. E aí vem o parágrafo 1º do artigo 11, no exercício das atribuições a que se refere ao inciso 8º do artigo 10º desta lei, o Banco Central do Brasil poderá examinar os livros e documentos das pessoas naturais ou jurídicas que detêm o controle acionário de instituição financeira. Vamos lá, o que ele está querendo dizer aqui? O Banco Central tem o poder de fiscalizar as instituições financeiras e nessa fiscalização vai olhar, sim, olha só, os livros e documentos daqueles que têm o controle acionário da instituição financeira. O Banco Central fez isso quando investigava o Banco Pan, foi lá descobrir se Silvio Santos estava envolvido na quebra do banco e aí percebeu que ele tinha sido vítima de um golpe, sendo ele era um dos acionistas do banco, mas não era a pessoa técnica que exercia um cargo de direção na instituição, mas foram atrás dele para saber se tinha alguma coisa ali, porque ele tinha um controle acionário por mais que não exercesse uma função ativa na instituição e depois percebeu-se que ele não tinha nenhum envolvimento, tá bom? Mas ele foi investigado na época, tá bom? Aí vem o artigo 12 da lei ainda 4595, o Banco Central operará exclusivamente com instituições financeiras, públicas e privadas, vedadas operações bancárias de qualquer natureza com outras pessoas de direito público ou privado, a não ser que seja autorizada em lei. Então tem aquela pessoa, né, que fala assim, caramba, fui no Bradesco pegar empréstimo, não consegui, fui na Caixa, fui no Itaú, no Banco do Brasil, a pessoa se zangue e fala, quer saber? Eu cansei disso aqui, eu vou pegar dinheiro emprestado com quem realmente tem. Banco Central, vim aqui pegar dinheiro emprestado com você. Vou dar essa casa como garantia. O Banco Central empresta? Não. O Banco Central não opera com pessoa física, com pessoa natural ou com empresas comerciais. Ele atua com instituição financeira, público ou privada. Tá bom? Então se liga nessa daí. E aqui, sempre falando com vocês aqui, que eu trago os artigos úteis, que ainda são objeto de questões de provas, já revogados, tacitamente ou revogados expressamente, eu excluo da nossa análise. Artigo 16, constituem receita do Banco Central do Brasil as seguintes rendas, receita do Banco Central, operações financeiras e de outras aplicações dos seus recursos, ou seja, operações financeiras realizadas pelo Banco Central com outras instituições, né? Operações no mercado de câmbio, compra e venda de ouro e quaisquer operações em moeda estrangeira, e ainda rendas eventuais, inclusive decorrentes de multas e juros aplicados, né, por violação à legislação. Tá bom? Então, eu tenho uma quantidade, uma vasta, tá? Que pode não parecer, mas uma vasta linha de receitas que o Banco Central possui. Agora, turma, o Banco Central, devido às suas diversas atribuições, ele é visto como o banco dos bancos, ele é visto como o banco regulador, o banco emissor. Então, ao longo dos anos, o Banco Central foi recebendo algumas alcunhas, e elas são de praxe cobradas na prova. E você tem que saber. Quando a gente diz alcunhas, a gente está querendo dizer o quê? A gente está querendo dizer que é apelidos que o Banco Central recebe de acordo com as funções que ele exerce. Então, o Banco Central, ela é chamada de banco emissor, porque ele tem um monopólio de emissão da moeda. Ele é chamado de banqueiro do governo, porque ele faz a administração da dívida pública, faz a gestão das reservas internacionais, ele é depositário das disponibilidades de caixa do governo federal e ainda representa o sistema financeiro nacional junto a instituições financeiras estrangeiras. E aí, fique ligado, porque o Banco Central é banqueiro do governo, não porque ele empresta dinheiro para o governo. E aí, o que a gente tem que saber é o seguinte, o Banco Central não pode emprestar dinheiro para o Tesouro, para o governo. Não pode. Ele pode administrar a dívida pública e não aumentar a dívida pública emprestando dinheiro para o governo. Mas o Banco Central é chamado de Banco dos Bancos porque ele recebe os depósitos compulsórios, ele realiza o redesconto e o empréstimo de liquidez, faz a intervenção nas instituições financeiras em casos de problemas maiores e também atua como prestamista de última instância, ou seja, quando ninguém mais empresta para o Banco Central empresta, tá? Ou até mesmo fazendo essa intervenção. E aqui é o chamado regime prudencial. O Banco Central estabelece normas de prevenção, e aí, se essa norma de prevenção não funcionar, ele vai intervir. Se essa intervenção for executada e ficar verificado ali que a instituição cometeu efetivamente um ato ilícito, não foi o risco de mercado, mas foi um ato ilícito mesmo, aí eu venho para a etapa sancionadora. Então eu tenho a prevenção, eu tenho a intervenção e depois, eventualmente, eu vou ter as sanções, as punições à instituição, nessas 3 sequências aí. E o Banco Central faz isso sendo o banco dos bancos. Prestamista é emprestar dinheiro. Como é que o banco empresta dinheiro? O Banco Central, ele empresta dinheiro a partir de linhas de redesconto. É quando o Banco Central empresta dinheiro para os bancos, tá? Redesconto é isso. Pois bem, e nesse caso aqui, ainda ele é considerado banco dos bancos, porque parte dos depósitos feitos pelas pessoas ficam guardadas no Banco Central a título de reserva, né? O chamado depósito compulsório. Então, por todas essas funções, ele é o banco dos bancos. Ele é o gestor do sistema financeiro nacional, porque ele regula os serviços de compensação de cheque, percebe que são coisas que a gente já viu, e autoriza o funcionamento das instituições financeiras, bem como tem a função de fiscalizá-las, fiscalizar as instituições. Ele é executor da política monetária, a atuação do Banco Central por meio de instrumentos financeiros, de efeito direto ou induzido, com o propósito de controlar a liquidez global do sistema econômico, ou seja, controlar a quantidade de recursos que entra no sistema financeiro nacional. E aí, o que acontece? Você vai ter aqui, no caso, essa
quantidade de dinheiro que circula sendo definida e estabelecida pelo Banco Central. E o Banco Central fará isso por meio da política monetária. E aí a gente sabe o seguinte, é por meio do Banco Central que o governo intervém diretamente no sistema financeiro e indiretamente intervém na economia. Então o governo intervém no sistema financeiro de maneira direta e indireta vai interferir na economia. Como assim, Beto? Veja, o Banco Central, ele está atuando dentro do sistema financeiro. E ao mexer no sistema financeiro, eu vou indiretamente mexer na sua vida. O Banco Central não vem e não limita. Olha, a partir de hoje você só vai comprar 4 sabonetes, 2 quilos de carne, 2 sacos de arroz e feijão. Ele não vem fazendo isso. Já teve isso no passado. Atualmente não tem. O que ele faz então? Ele vai lá, aumenta a taxa de juros. Aumentando as taxas de juros, fica mais difícil para você conseguir crédito. E aí você só compra com o dinheiro que você tem no bolso, porque você não está nem conseguindo crédito e para conseguir tá muito caro, você prefere não pegar dinheiro emprestado. E aí eu indiretamente restringo o seu consumo, mas é você que vai definir o que vai deixar de comprar. Não é o governo que vai tabelar o preço de produto ou dizer a quantidade do que você pode comprar ou não. Isso seria uma intromissão direta. Ele faz uma interferência indireta na economia, que é mexer no sistema econômico de modo que você sinta o reflexo na sua vida, no seu dia a dia, de maneira indireta e não de maneira objetiva direta, né? Seria isso, tá? E ainda ele é regulador do risco sistêmico. Ele atua como guardião do sistema financeiro contra a instabilidade financeira, prevenindo e mitigando pânicos no sistema financeiro. A atuação primordial no sistema de pagamentos, fazendo com que ele funcione 7 dias por semana, 365 dias no ano, feriados, dias úteis ou não, tá lá o Pix funcionando, por exemplo, tá? Diminuindo assim, ó, riscos incorridos pelo Estado. Então ele regula o risco sistêmico, é o risco do sistema financeiro entrar em colapso. Beleza? É isso. Então essas são as principais atribuições da Lei 4595 de 64. No entanto, eu quero trazer aqui para você, ó, o que a Constituição Federal fala sobre o Banco Central. E aí o artigo 164 da Constituição diz o seguinte: a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Se você olhar o artigo 21 da Constituição, ele diz bem assim, compete à União. E ele vai colocar lá, emitir moeda. E aí, em nome da União, quem vai emitir moeda? Já que compete à União. Qual é o órgão, qual é a instituição que integra a União que emitirá a moeda? O Banco Central do Brasil. E aí o parágrafo 1º diz que é vedado ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional ou a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Então tá dizendo, não é que o Banco Central não pode emprestar, ele não vai emprestar para o Tesouro. E é daí que eu falei para vocês que o Banco Central não pode financiar, subsidiar o Tesouro Nacional ou o Governo Federal. Tá? Entenda Tesouro Nacional como Governo Federal. Agora, o Banco Central poderá comprar e vender títulos, não de emissão do Banco Central, mas o Banco Central pode comprar e vender títulos de emissão do Tesouro com o objetivo de regular a oferta da moeda ou a taxa de juros. E ele faz isso aqui, ó, no mercado secundário. Atua no mercado secundário. Bom, como assim? Olha só, o Tesouro Nacional é o governo. Quando o governo precisa de dinheiro emprestado, ou ele pega no Fundo Monetário Internacional, em uma instituição financeira internacional, ou ele pede emprestado para a própria sociedade e para a comunidade. E aí, para ele pegar dinheiro emprestado com a sociedade, ele fala, sociedade, você me empresta dinheiro aí para eu pagar as contas aqui? Isso é o Tesouro Nacional. Veja, eu arrecadei, vamos supor, o governo, entre o que ele arrecadou de impostos e as despesas que ele tem, ele fechou negativo em 200 bilhões de reais. E aí, se ele está negativo, alguém vai deixar de receber. É um aposentado, é um terceirizado, é uma empresa que prestou serviço para o governo, alguém não vai receber, um militar, um servidor. E aí, como é que o governo faz para todo mundo receber? Ele pega dinheiro emprestado. Só que para ele pegar dinheiro emprestado, ele tem que dar uma nota promissória dizendo que vai pagar esse empréstimo depois. Essa nota promissória é o título público. E aí o governo emite um título público e você empresta dinheiro para o governo. Você pode emprestar via Tesouro Direto ou as instituições financeiras adquirem esses títulos junto ao Tesouro Nacional. O que o Banco Central pode fazer é comprar e vender títulos públicos que estejam em posse das instituições financeiras, de modo a dar mais dinheiro para essas instituições financeiras, dar entre aspas, né? Oferecer recursos ali, comprando esse título, né? Não estou dando um dinheiro de graça. Não, eu estou comprando esse título público e se o Banco Central compra um título público que um banco tinha comprado do governo, perceba, o Banco Central fica com o título e entrega o dinheiro para a instituição financeira. Perceba que a instituição financeira primeiro comprou o título do Tesouro Nacional, mercado primário. Aí o Banco Central vem e compra esse título que está com a instituição financeira. É o mercado secundário do título. Nessa fase, quando o Banco Central compra o título, ele está entregando dinheiro para o banco. Beto, para que o Banco Central faz isso? Pô, se a instituição financeira comprou um título público do governo, beleza, a instituição financeira meio que ajudou o governo. E aí tudo bem. Só que essa instituição financeira pegou o dinheiro que ela emprestaria para a sociedade para emprestar para o governo. Aí agora, sem ter o mesmo recurso, a taxa de juros para emprestar o dinheiro que sobrou no banco aumenta. O banco vai ganhar porque está ganhando com o governo e agora vai aumentar a taxa de juros para emprestar o dinheiro que resta. Por que ele vai aumentar a taxa? Porque era mais ou menos como se fosse assim. Vou botar na tela para você entender. Aqui de maneira resumida, porque tem aula específica desse assunto. Ó, tá aqui o governo, tá aqui a instituição financeira, tá aqui as pessoas e tá aqui o Banco Central. Bom, aí a primeira parte é o governo emprestar dinheiro. Ou o governo pegar dinheiro emprestado com a instituição financeira. Tá aqui, ó. Pegou dinheiro emprestado com a instituição financeira. Então a instituição financeira pegou o dinheiro que tinha, vamos supor que ela tivesse 100 aqui, ó. Tinha 100. Pegou esse 100 e 30 emprestou para o governo. Né? E ficou com o título. Tá com o título público aqui, ó. Aí, a instituição financeira que tinha 100 para emprestar para as pessoas, só tem 70 para emprestar. E eu tinha 100 pessoas, cada uma querendo pegar R$1 com o banco. E aí, se cada uma queria pegar R$1 com o banco e o banco tinha 100, então o banco emprestava ali uma taxa de juros média, controlada. O problema agora é que o banco não tem mais os 100 para emprestar para 100 pessoas que desejam empréstimo, só tem 70. Então, como ele não tem, a demanda é maior que a oferta, o que vai acontecer? A instituição financeira vai subir os juros. Tá? Para isso não acontecer, o Banco Central compra esse título que estava em poder da instituição financeira. Ele compra. E entrega de novo 30 para a instituição financeira. Só que o detalhe é que o Banco Central compra esse título na chamada operação compromissada. O que é a operação compromissada? É a operação na qual o Banco Central compra um título, mas com compromisso mútuo do Banco Central revender esse título de volta para a própria instituição que vendeu para o Banco Central, e essa instituição é obrigada a recomprar o título. Por isso a gente chama de operação compromissada.
Por que tudo isso acontece? Lembre-se, o Banco Central não pode emprestar dinheiro para o Tesouro, nem direta ou indiretamente, porque perceba aqui, ó, é vedado ao Banco Central conceder direto ou indiretamente empréstimo ao Tesouro. Se o Banco Central faz o seguinte, o governo pega dinheiro emprestado com a instituição financeira e depois a instituição financeira vende esse título em definitivo para o Banco Central, é como se o Banco Central estivesse emprestando para o governo, indiretamente. Para evitar isso, é feito da seguinte forma, presta atenção. O Tesouro Nacional fala pro Banco do Brasil, pro Itaú, pro Bradesco, fala o seguinte, olha, eu tô precisando de dinheiro para pagar aqui 200 bilhões. Aí cada banco vai ceder uma parte, tá bom, tá aqui, ó, 30 milhões de reais em títulos públicos. Pô, comprei. E aí o governo fala, tudo bem, Itaú, você tá me emprestando 30 milhões, daqui a um ano eu te devolvo 30 milhões, acrescido de taxa Selic, 13,25% ao ano. Então eu te pago a taxa Selic do período. E aí, fui lá, te paguei taxa Selic. Na hora que eu te pago esses juros, aí a dívida com o governo não aumenta, né? O governo costuma fazer isso. Olha, o seu título vence em 5 anos. Em cada ano eu vou te pagar só os juros. E no final eu te devolvo o principal mais a última parcela de juros. Antes do governo pagar juros para a instituição financeira, o Banco Central precisa ter devolvido o título para ela. Porque assim, comprei o título em janeiro, o governo diz, ó, em dezembro eu vou te pagar os juros, beleza. Aí eu sou o Bradesco que emprestei dinheiro pro governo. Falei, caramba, eu emprestei o dinheiro que eu tinha que era para emprestar pro povo, eu financei o governo. E agora eu tenho que ficar aqui parado sem dinheiro, entre aspas, né? Esperando o governo me pagar os juros e tô parado aqui. Aí vem uma pessoa, Bradesco, me empresta dinheiro, que eu só tenho esse tantinho aqui para te emprestar, porque a maior parte eu emprestei pro governo. Então, esse tantinho aqui que eu tenho aqui, eu vou te cobrar uma taxa mais alta. O Banco Central vendo isso e fala, pera lá, vem cá, eu te compro esse título provisoriamente. Vamos fazer uma operação compromissada. Eu, Banco Central, compro o título de você até novembro. Por que até novembro? Porque em dezembro o governo federal vai pagar os juros para a instituição financeira. O Banco Central não pode estar com o título na sua carteira. O Banco Central tem que ter devolvido esse título lá para a instituição financeira. Então ele fala, beleza, vou fazer o seguinte, vou te ajudar, camarada. Ó, tu tá com o título aí, faz o seguinte, me vende esse título com o compromisso de me recomprá-lo em novembro. Daí tu vai pegar esse dinheiro que eu vou te passar e empresta para as pessoas. Então, você tinha um dinheiro, emprestou esse dinheiro para o governo e ao mesmo tempo, se o Banco Central compra, ele não é obrigado a fazer isso, mas se o Banco Central comprar esse título que estava com a instituição financeira, esse dinheiro da instituição volta para ela e aí ela empresta para as pessoas. As pessoas vão pagando os empréstimos, né? E aí o que vai acontecer? Chegar em novembro, o Bradesco recompra o título que estava com o Banco Central e recebe os juros que o Tesouro vai passar para quem? Para a instituição financeira. Então, funciona dessa maneira as operações compromissadas. Tem uma aula específica para isso. Aqui é para você ter uma noção geral, tá bom? Beleza. Claro, tem uma aula específica para isso se no seu edital tiver política monetária. Isso é um instrumento de política monetária. Se no teu edital não tem política monetária, você não vai ter esse complemento. Você vai ficar com essa explicação aqui que é suficiente para você entender que não é o Banco Central que está emprestando para o governo. São instituições financeiras, pessoas físicas e jurídicas, que estão emprestando para o Tesouro. O que o Banco Central faz é comprar e vender títulos com instituições financeiras para regular a taxa de juros, aumentando ou reduzindo a oferta monetária. É isso que o Banco Central está fazendo. Tá bom? Então fica ligado. E como eu disse a vocês, o parágrafo 3º diz: as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, as dos estados, DF dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Em outras palavras, o dinheiro do governo federal fica na União. O dinheiro do governo federal, que é o dinheiro da União, fica no Banco Central. O dinheiro dos estados fica em bancos estaduais, se existirem. Por exemplo, o dinheiro do estado de Sergipe fica no Banese, Banco do Estado de Sergipe. O dinheiro do GDF fica no BRB. O dinheiro do Espírito Santo fica no Banestes. O dinheiro do Pará fica no Banpará. E o dinheiro do Rio de Janeiro? Vou nem dizer onde é que fica. Fica no Banco do Brasil. Tá? Eles vão utilizar uma instituição financeira oficial pública. Achou que eu ia falar outra coisa, né? Então, ó, cada banco, nas instituições do Rio Grande do Sul tem um Banrisul. Se não tiver banco público estadual, aí vai para uma instituição financeira pública gerida. Regra geral, Banco do Brasil e Caixa. Tudo bem? É isso. Bom, aqui, turma, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, ó, que fala sobre a atribuição do Banco Central. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive operações de crédito, para socorrer instituições do sistema financeiro nacional, ainda que mediante concessão de empréstimos, de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. Então não posso pegar dinheiro público para salvar banco quebrado. A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos e outros mecanismos constituídos pelas instituições do sistema financeiro nacional. Daí, a Lei de Responsabilidade Fiscal é a Lei Complementar 101 de 2000. Tá? Lei Complementar 101 de 2000, LRF. E aí, aqui, ó, esse fundo que foi criado foi o Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Foi criado esse fundo para, se um banco quebrar, poder solver parte do débito da instituição com os correntistas que tenham conta lá. Então, se você tiver uma conta bancária com até 250 mil reais, está protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, proteção ordinária. Tem outras. O DPGE, o Depósito a Prazo com Garantia Especial, que vai até 40 milhões, e tem ainda um DPGE para as instituições financeiras, que vai até 400 milhões. Então, assim, não é o nosso foco agora, mas só para você saber que existem sim esses fundos. E aí ele quer dizer o seguinte, olha, essa lei não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder a instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a 1 ano, a 365 dias. Ou seja, esse artigo 28 aqui, que ele está dizendo que é proibido conceder operações de crédito para socorrer a instituição financeira quebrada, não está proibindo o Banco Central de fazer o redesconto, tá? O redesconto é uma operação comum do dia a dia do sistema financeiro. Agora, o banco já está quebrado, aí ele vai lá pedir dinheiro emprestado para o governo para salvar o banco, é proibido. A gente já fez isso no passado e não funcionou, tá bom? O que a gente faz é fazer com que um banco quebrado seja adquirido por uma instituição maior. Artigo 34 da LRF, o Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de 2 anos após a publicação dessa lei complementar. Ou seja, desde 2002, o Banco Central não emite título próprio. O Banco Central compra e vende títulos de emissão do Tesouro Nacional, tá? E aqui, ó, eu trouxe a lei complementar 179 de 2021 e aqui a gente já trabalhou essa lei e só en passant, aqui para você ter uma noção. O Banco Central do Brasil tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade dos preços. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental, o Banco Central também tem por objetivo zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. E as metas de política monetária serão estabelecidas
estabelecidas pelo CMN, competindo privativamente ao Banco Central do Brasil, conduzir a política monetária necessária para o cumprimento dessas metas. Há uma discussão se o Conselho Monetário ainda autoriza o Banco Central a emitir moeda ou não. A resposta que o próprio Banco Central dá a isso é a seguinte, que a única coisa que o Conselho Monetário Nacional faz é estabelecer as metas de política monetária, cabendo ao Banco Central autorizar o quantitativo de emissão de moeda. Então não cabe ao Conselho Monetário autorizar especificamente o quanto de moeda será emitida pelo Banco Central, tá bom? Fica ligado nisso. Aí vem o artigo 3º, a diretoria colegiada do Banco Central terá 9 membros, sendo um deles o presidente, todos nomeados pelo presidente da República entre brasileiros idôneos, de reputação elevada de notória capacidade em assuntos econômicos e financeiros, ou com comprovados conhecimentos que qualifiquem para a função. Tudo isso a gente já falou, tô só trazendo aqui os dispositivos para você estudar. O presidente e os diretores do Banco Central serão indicados pelo presidente da República e por ele nomeados, após a aprovação dos seus nomes pelo Senado Federal, e a gente sabe que é por maioria absoluta dos membros do Senado. O mandato do presidente do Banco Central tem duração de 4 anos, com início em 1º de janeiro do 3º ano do mandato do presidente da República. Aí o parágrafo 2º diz que os mandatos dos diretores do Banco Central terão duração também de 4 anos, com a seguinte escala. No primeiro ano do mandato do presidente da República entram 2 diretores, e a posse deles é em 1º de março. No segundo ano entram 2 diretores, com mandato em 1º de janeiro, aquilo que a gente falou. E aí vai indo, no terceiro ano do mandato do presidente da República entram mais 2, no quarto ano do mandato do presidente da República, mais 2 diretores, todos com mandato em janeiro. E aí o parágrafo 3º diz ainda, o presidente e os diretores do Banco Central poderão ser reconduzidos uma vez por decisão do presidente da República, observando o disposto no caput desse artigo, ou seja, tendo que ser aprovados no Senado Federal, para novas indicações de mandatos não consecutivos. Se for ficar em mandatos consecutivos, não precisa. E o prazo de gestão do presidente de cada um dos diretores do Banco Central se estende até a investidura do sucessor no cargo. Esse ano, em 2023, veja, era para os 2 diretores terem entrado em janeiro. Perdão, né? Em março, porque foi o ano de posse do novo presidente da República. Então o presidente da República assumiu em janeiro, presidente da República em janeiro, e os 2 diretores assumindo em março. Só que eles só foram tomar posse em junho. Em junho é que eles tomaram posse, esses 2 diretores. Só que pelo texto seria no início de março, para tomar posse em março. E aí, eles não tomaram posse em março. Atrasou e só tomaram posse em junho. De março a junho, o Banco Central ficou com 2 diretores a menos? Não. De março a junho, os antigos diretores continuaram até a posse dos novos, tá bom? Então, é isso. O presidente e os diretores do Banco Central serão exonerados pelo presidente da República a pedido, no caso de enfermidade que incapacite para o exercício da função, quando sofrerem condenação mediante trânsito em julgado ou proferida por órgão colegiado, que seja de segunda instância, pela prática de ato de improbidade administrativa ou crime, cuja pena acarrete, ainda que temporariamente, proibição de acesso a cargos públicos. E ainda quando apresentar comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central do Brasil. Foi o que o presidente Lula tentou empurrar aí no presidente do Banco Central, no Roberto Campos Neto, mas não aconteceu isso. Porque não é simples só tirar o cara por isso. Olha o que diz o parágrafo 1º. No caso de comprovado e recorrente desempenho insuficiente, compete ao Conselho Monetário submeter ao presidente da República a proposta de exoneração, cujo aperfeiçoamento fica condicionado à aprovação prévia do Senado Federal por maioria absoluta. E aí, isso acabou não seguindo, tá bom? E se ocorrer a vacância do presidente ou de diretor do Banco Central, um substituto será indicado e nomeado apenas para completar o mandato, observados os procedimentos da lei que é passar pelo Senado, devendo a posse ocorrer no prazo de 15 dias, contado da aprovação do nome pelo Senado, tá? Então é isso. Quem substituir só completa o mandato. Vamos supor, o presidente do Banco Central morreu. Quem assume? Eu vou ter que fazer aí uma outra indicação, tá? E aí quem entrar só completa o mandato de 4 anos. E aí, nesse caso, o cargo de presidente do Banco Central será exercido interinamente pelo diretor com mais tempo de exercício no cargo. E dentre os diretores com o mesmo tempo de exercício, pelo mais idoso, até a nomeação do novo presidente a ser escolhido, né? E aí vem o artigo 6º, fala da autonomia do Banco Central. O Banco Central é autarquia de natureza especial, caracterizada pela vinculação ao Ministério, de tutela de subordinação hierárquica, pela autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, pela investidura a termo de seus dirigentes e pela estabilidade durante dos seus mandatos, bem como pelas demais disposições constantes da lei. É a autonomia de fato, né? E dizendo que ele não está lá vinculado ao Ministério da Fazenda. E aí o Banco Central do Brasil corresponderá a um órgão setorial nos sistemas da administração pública federal, inclusive nos sistemas de planejamento e orçamento federal, tá? Então isso aqui é só uma colocação de onde o Banco Central está dentro da estrutura ali do Poder Executivo. E aí o parágrafo 2º, quando necessário o registro, o acompanhamento ao controle dos fatos ligados à sua gestão e à formalização, a execução e o registro de seus atos e contratos de qualquer natureza, o Banco Central poderá optar pela utilização dos sistemas informatizados próprios, compatível com a sua natureza especial, sem prejuízo da integração com sistemas da administração federal. Ou o Banco Central usa uma tomada de preços própria, ou pode usar o sistema do governo federal, da administração pública federal, do Poder Executivo, né? Então, é isso. O balanço do Banco Central do Brasil, os balanços, serão apurados anualmente entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, inclusive para fins de destinação ou cobertura de seus resultados, ou constituição de reservas. Cobertura é quando for insuficiente, reserva é quando sobrar dinheiro do Banco Central. E aí os resultados do Banco Central, considerados suas receitas e despesas, serão apurados pelo regime de competência e não pelo regime de caixa, tá bom? A demonstração financeira, as demonstrações financeiras do Banco Central serão elaboradas em conformidade com o padrão contábil e o cargo de ministro de Estado do presidente do Banco Central do Brasil fica transformado no cargo de natureza especial de presidente do Banco Central. Então o presidente do Banco Central não é ministro de Estado, tá bom? E é vedado ao presidente e aos diretores do Banco Central participar do controle acionário ou exercer qualquer atividade profissional, direto ou indiretamente, com ou sem vínculo empregatício, junto a instituições do sistema financeiro. E após o exercício do seu mandato, exoneração a pedido da demissão justificada por um período de 6 meses. Ou seja, nos 6 meses seguintes à sua saída do cargo de presidente ou diretor do Banco Central, ele ainda fica impedido. É o que a gente chama de quarentena de 6 meses, tá bom? E nesse período aqui de 6 meses, fica assegurada a ex-autoridade o recebimento de remuneração compensatória a ser paga pelo Banco Central do Brasil. E o presidente do Banco Central deverá apresentar no Senado Federal, em arguição pública, no primeiro e segundo semestre de cada ano, um relatório de inflação e um relatório de estabilidade financeira, explicando as decisões tomadas no semestre anterior. Por que eu só estou passando tudo? Eu já expliquei isso para vocês. E o currículo dos indicados para ocupar o cargo de presidente ou diretor do Bacen deverá ser disponibilizado para consulta pública e anexado ao ato administrativo da referida indicação. Cuidado que essas indicações dão um problemaço, com muita gente mentindo nos currículos aí, dando, né, uma pomposidade maior para os currículos e todo mundo sendo pego no flagra, né? Então fica ligado. E o artigo 13 diz as normas que foram revogadas, incisos revogados da Lei 3.844, os incisos 1, 2 e 3 do
caput do artigo 3º da Lei 4595. O inciso 1 e 2 é o que estabelecia ao Conselho Monetário a possibilidade de emissão de autorizar a emissão de moeda, tá bom? E aqui ele ainda coloca inciso 1 aqui do artigo 3º são os objetivos, né? Perdão, o artigo 3º, meninos, é a pressa aqui, ó. O A de adaptar e o R de regular estão no incisos 1 e 2 do artigo 3º. Do artigo 4º, inciso 1 e 2, esse sim, era que autorizava o Conselho Monetário Nacional a autorizar a emissão de moeda. Então está revogado o inciso 1 e 2. E assim todos esses aqui. E eu tratei disso nas competências do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Eu já cumpri todo esse arcabouço aqui com vocês, tá bom? Eu trouxe simplesmente para a gente ter aqui um arcabouço legal das atribuições do Banco Central. Assim, nós temos essa regrinha. E aí a pergunta é, um diretor do Banco Central pode ter 2 mandatos como diretor? Pode, consecutivos ou não. Pode ter mais de 2? Não. Aí, Beto, e se ele poderia ter 2 mandatos de diretor e depois ser presidente do Banco Central para 2 outros mandatos? Isso a norma não traz. A lei não traz, o regimento interno não traz, não tem nenhuma norma quanto a isso. Não tem jurisprudência dos tribunais, porque não aconteceu nenhum caso, e também não tem doutrina, um livro específico consagrado pela crítica que trate sobre isso. Então, isso não está dito em lugar nenhum, tá? No meu entender, há uma diferença entre diretoria e presidência do Banco Central. Seria possível, sim, no meu entender, tá? Se caísse numa prova, eu marcaria correto, que se eu ficar 2 mandatos como diretor, isso não me impediria de ser presidente do Banco Central. E se eu fui 2 mandatos presidente do Banco Central, aí, no meu entender, você nem deveria ser mais diretor do Banco Central, porque diretor, ele pode se assumir a presidência. Mas isso é uma opinião minha, tá? Se eu já assumi 2 vezes o órgão máximo, não faz sentido eu ser diretor, tá bom? Mas isso é algo que deveria estar consubstanciado. Eu também respeito quem entende o seguinte, Beto, se você está dizendo que ele pode ser diretor e depois ser presidente, ele também poderia ser 2 mandatos de presidente, consecutivos ou não, e depois ser diretor. É possível também, tá? Eu não enxergo um sentido lógico para isso, tá? Lógico no ponto de vista funcional. Lógica racional matemática, tudo bem. Lógica funcional, não. Eu era o chefe do órgão. Agora você é um mero diretor ali, sem poder em nenhum momento assumir mais a presidência. Se eu me tornar o mais antigo, eu não posso nem substituir, porque eu já fui. Então é isso, tá bom? Então, bora pra cima, não desiste. Eu sei que essa aula foi longa pra caramba, mas agora você tem aqui um robusto e completo arcabouço que vai te dar condições de gabaritar esse assunto e faremos